Sem convicção, não há possibilidade de transformação. Sem convicção, não há possibilidade de transformação. E isso Elias sabia muito bem. Segundo o que está escrito na Bíblia um pouco antes, lá em 1 de Reis, no capítulo 16, nos versículos 33, do 30 ao 33, vai contar a situação de Israel. Ele estava numa situação terrível, né? O rei Acabe, ele virou as costas para Deus. Ele se rebelou deliberadamente, ele se opôs ao Senhor, né? E ele se dedicou à idolatria, né? Ele começou a adorar outros deuses, e o pior é que ele promoveu isso também com o povo, ele fez com que o povo fizesse isso. E é bem verdade que a Bíblia fala que havia alguns, dentre esses poucos, né, um pequeno grupo de fiéis. Porém, eles viviam amedrontados, né? Eles não tinham convicção, eles viviam em cavernas, né, escondidos. A Bíblia fala. O profeta Elias foi o único que teve essa coragem, né, que resistiu. Foi o único que não entrou na onda da maioria, né? Viver com medo, viver atormentado, viver ansioso, né? Que é uma coisa que muitas pessoas têm vivido nesses dias. Não têm experimentado transformações nas suas vidas, em qualquer área que seja, não falo não só na área da saúde, mas em qualquer área que seja. Transformação na sua vida financeira, por exemplo, transformação na sua vida relacional, conjugal, enfim, várias transformações. O profeta Elias, ele é um exemplo para nós de convicção, porque ele foi uma pessoa que resistiu a toda essa situação, a todo esse cenário, né, contrário, a todo esse quadro que tinha se instaurado a partir de um problema de governo, né, que foi a situação de Acabe, que ele virou as costas para Deus, enfim, e aí colocou a nação de Israel numa situação complicada. Mas Elias, ele resistiu, ele não foi com a maioria, né? Muito pelo contrário, a Bíblia diz que ele abandonou o conforto e a conveniência de viver de uma forma mais tranquila, e ele abandona tudo isso para testemunhar em nome do Senhor, né? Em nome de Deus. E mesmo ele colocando a sua vida em risco. Se você ler os capítulos 18 e 19, você vai ver essa situação, quando ele é desafiado pelos profetas de Baal, você vai ver toda essa situação. Então, nessa situação, ele conseguiu, né, por conta dessa convicção e essa atitude, ele consegue mudar o quadro à sua volta, ele consegue transformar a situação em que ele estava inserido, o contexto que ele estava inserido, o momento que ele estava inserido, né? Ele consegue mudar aquele quadro, né? E ao final, como eu falei, né, se você ler 1 de Reis 18 e 19, você vai ver que ele consegue vencer os profetas de Baal, né? Ele derrota todo mundo. O rei Acabe, ele é deposto, né? Ele sai do trono, ele deixa de ser rei, né? A sua esposa, que é muito conhecida, né? Jezabel, que é uma mulher extremamente maligna, ela foi devorada por cães, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, assim, há todo um processo de libertação após e de transformação desse cenário por conta da convicção de um homem, pelo fato dele ter, de fato, entendido que ele precisava estar convicto de que Deus estava com ele, né? E dessa forma, a nação, ela se volta para Deus novamente, né? Volta-se mais uma vez, ou outra vez, para o Senhor, o que era o único e verdadeiro Deus, né? Então, assim, se a convicção, ela é uma condição essencial para a transformação, como eu falei aqui, sem convicção não há transformação. A gente surge algumas perguntas, principalmente com relação à vida de Elias. Primeiro, assim, a gente lê o texto aqui, a gente consegue entender um pouco, estudar um pouco sobre a vida de Elias, você vai ver que ele não tem muitos registros, mas eu fiquei intrigado nessa história porque a gente ficou querendo entender quais eram as convicções de fato de Elias, né? Quais que convicções ele tinha, o que tornava Elias tão firme. Qual era o segredo de Elias, né? Onde e como como ele poderia encontrar tanta coragem para manter-se tão firme, né, na sua fé
diante de uma situação, vivendo dias tão escuros, tão difíceis, né? Então, assim, isso me chama a atenção. A sua nação, ela vivia totalmente tinha totalmente abandonado a verdade e vivia, de certa forma, na escuridão. E ele, mesmo assim, tinha tanta coragem, manter-se tão firme na fé, foi lá, sozinho lá, conseguiu vencer 850 profetas, né? A Bíblia fala sobre isso. Então, assim, eu fiquei me questionando onde ele arranjou tanta força para encarar esse rei, né, Acabe, idólatra, né? E ainda mais ele profetizar, né, que é o texto que a gente leu aqui. Ele disse a Acabe, 1 de Reis 17:1, né? Ou seja, ele começa a trazer um pré-anúncio de que o castigo daquele rei estava próximo. Ele tinha que se cuidar, ele tinha que prestar atenção, porque ele foi avisado, né? Deus, né, usando de misericórdia, ainda avisou para Acabe. Mas aí a Bíblia fala que ele endurece o coração e ele é deposto do seu governo. Então a gente encontra, como o Luiz Carlos falou aqui, escreveu, né? Ele confrontou o rei, né? Também, né? Exatamente. Então tudo isso fez com que transformasse toda aquela situação, todo aquele cenário. Então eu queria aprofundar um pouco mais sobre a história de Elias, a gente trabalhar aqui algumas convicções que ele tinha, né, para a gente tentar encontrar isso aqui e aplicar para as nossas vidas, né, para os nossos dias, de forma mais prática. O primeiro ponto que eu posso encontrar aqui é que Elias tinha certeza da realidade de Deus. A convicção de Elias estava firmada na realidade de que Deus era real. E como é que eu posso afirmar isso? Nesse versículo que a gente leu, tem todas essas respostas. Ele fala, tão certo como vive o Senhor. Às vezes nós temos um pequeno problema de quando a gente está vivendo situações complicadas, a gente tem isso aqui é o básico, né? Eu estar falando para pessoas tão experientes na fé, com tanto tempo de caminhada na fé, como as pessoas que estão aqui nessa sala, mas às vezes isso parece que fica um pouco desapercebido de nós. Quando a gente se coloca diante de situações difíceis, como essa pandemia que a gente está vivendo, parece que essa verdade, essa certeza, foge das nossas vidas. Parece que a gente não tem convicção de declarar isso, tão certo como vive o Senhor. Então Deus é vivo. E o profeta não tinha dúvida disso. O profeta não tinha, né, Deus, ele tinha isso pleno, era uma certeza. A Bíblia diz que Acabe e os seus parceiros lá, eles achavam que tinha acabado com tudo, né, com o culto ao Senhor, mas eles cometeram um grave erro, né? Eles esqueceram de que um homem, no caso Elias, estava de pé. Eles esqueceram de Elias. E para que Deus transforme qualquer situação, né, basta apenas uma pessoa. Talvez você está vivendo situações complicadas na sua vida, na sua família, no seu trabalho, não sei. Uma situação difícil em qualquer área. E às vezes você está esperando para que um grupo se junte em oração. Amém, glória a Deus, isso é louvável. Mas para que essa situação seja transformada, basta você estar de pé. Basta você ter essa convicção que Elias teve, tão certo como vive o Senhor. A partir do momento que nós temos essa convicção, essa certeza da realidade que Deus está vivo, nós vamos conseguir vencer. Então, basta isso, basta um único homem, um indivíduo completamente comprometido com o Senhor, né, cheio de convicção, certeza de que só Deus pode pôr no coração de um homem ou de uma mulher a transformação. E um dos aspectos mais fascinantes do cristianismo que a gente vive é o poder transformador, né, das vidas.
E, de certa forma, o mundo ele não se impressiona tanto com a forma como nós discursamos. Na verdade, o que conta é o caráter da pessoa, é a transformação da vida da pessoa. O que as pessoas querem mesmo é ver a realidade de Deus em nossas vidas. Eu acho que foi por isso que quando Elias ele desafia aqueles profetas, ele não estava ali muito interessado em falar que ele era o profeta Elias. Não, ele queria glorificar o nome de Deus. Então, o que importa não é a forma como eu prego, ou não é a forma como eu canto, enfim, é como Deus está sendo transmitido através da minha vida. Essa convicção de que Deus ele é vivo e as pessoas conseguem enxergar isso em mim, olhando para mim, percebendo o meu caráter. E aí surgem perguntas, né? Será que existe nas nossas vidas algo que possa realmente falar sobre isso? Algo que não possa ser explicado pelo mundo natural, a ponto de que Deus seja glorificado? Alguma prova concreta da realidade de Deus na minha vida e na sua vida? Com certeza tem. Será que as pessoas de fora estão contemplando isso? Porque você tem essa convicção. Você tem essa certeza de que Deus ele já fez algo glorioso na minha vida e na sua vida. Ele alcançou o nosso coração. Ele nos salvou. Olha o refrão do cântico lá, do hino da harpa 322. Transforma o homem velho numa nova criação. Essa transformação, Deus operou na vida de cada um de nós. Mas aí eu pergunto para você, isso tem sido visto, né, pelos nossos, pelos os vizinhos, pelos amigos? Jó, ele tinha convicção. Lá no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25, ele fala isso: pois eu sei e estou bem certo de que o meu Redentor vive, e por fim ele se levantará sobre a terra. Então ele tinha essa convicção. Jó é um outro exemplo de convicção de que a realidade de Deus, ela é certa, ela é plena, ela é verdadeira. Então, Elias, ele declara isso, tão certo como vive o Senhor. Então, isso é um dos princípios chaves que nós devemos aplicar na nossa vida para que essa convicção seja gerada no nosso coração e nós tenhamos a possibilidade de transformar qualquer situação, transformar vidas, pessoas vão olhar para nós e vão conseguir ser impactados com o poder do Senhor. O apóstolo Paulo também, se você analisar, lá em 2 Timóteo, no capítulo 1, versículo 12, você vai ver, Paulo ele fala, por esta razão sofro também estas coisas, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 12. Paulo declara, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. E eu estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Então eu já quero chamar a atenção de vocês que estão me ouvindo aqui. Se você crê que esse Deus que você serve, ele é vivo, e ele é poderoso para guardar o seu tesouro, não viva mais em ansiedade. Não viva mais em angústia. Não permita que a depressão entre no seu coração, na sua mente. Não permita que a incredulidade tenha acesso às suas emoções. Não, na verdade, não deixe as suas emoções governar o seu ser. Você não é um ser emocional, você é acima de isso. Claro que você é, porque tem emoções, mas acima de um ser emocional, você é um ser espiritual. E tem um Deus que ele é vivo. E ele guarda o seu tesouro, guarda o seu depósito até aquele dia, diz o Senhor. Ele é poderoso, ele vive. Esta é uma das convicções que devemos ter e guardar no nosso coração. O mundo está bem, ele vive. O mundo está mal, ele vive. Eu estou com dinheiro no bolso, ele vive. Eu estou sem dinheiro, ele vive. Eu estou com saúde,
ele vive. Eu estou sem saúde, ele vive. Tenha essa convicção e você será capaz de transformar qualquer situação. Elias, ele tinha também a certeza de que ele tinha uma identidade definida. Ele era representante de Deus. E às vezes o inimigo, ele tem acesso às nossas mentes e começa a colocar dúvida na nossa mente sobre isso. O inimigo, ele é tão sujo que ele fez isso até com o próprio Senhor Jesus. Lá em Mateus, no capítulo 4, ele chega para Jesus e quando ele vai ser tentado lá no deserto, ele fala: se tu és filho de Deus, transforma essa pedra em pão. O inimigo não estava querendo saber se Jesus tinha poder ou não, ele estava querendo colocar dúvida na cabeça de Jesus se ele era ou não filho de Deus. Perceba a pergunta do inimigo, por 3 vezes ele fala: se tu és filho, faça isso. Se tu és filho, te joga daqui de cima. Por quê? Porque no capítulo 3 de Mateus, no versículo 17, no final, quando o céu se abre e Jesus é batizado, a Bíblia fala que uma voz do céu declara: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Então Deus, ele já tinha declarado isso. Jesus já tinha essa convicção. Só que o inimigo queria colocar dúvida no seu coração, como ele quer colocar dúvida no coração de cada um de nós. Então, outro ponto é que Elias, ele tinha certeza de que ele era um representante do Senhor. Ele era um representante de Deus. Como ele fala aqui nesse mesmo versículo 1 que a gente falou. Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou. O fato dele estar perante a face do Senhor declara justamente isso. Deus usa pessoas comuns para alcançar propósitos divinos. Elias era uma pessoa comum. E aí ele opera um milagre através disso. Embora muitos, né, do mundo tenham, de certa forma, sede de respostas sobre algumas questões, e muitos cristãos, né, crentes, até gaguejam com relação a isso, enquanto o mundo entende ou estende os braços pedindo socorro, muitos cristãos observam tudo isso e ficam imóveis, sem saber o que fazer. Elias, ele poderia ter feito isso também. Ele poderia ter tido essa atitude também. No entanto, ele declara dizendo: eu sirvo ao Deus de Israel. Eu sei quem eu sou. Eu tenho convicção de quem eu sou. E essa minha convicção que eu tenho de quem eu sou tem a possibilidade de me fazer um agente transformador de qualquer situação. Sabe como é que Deus reage a algumas crises, principalmente essa que a gente está vivendo? Ele simplesmente convoca os seus servos para fazer o serviço. Ele chama, ele conta comigo. Ele conta com você. E não apenas num púlpito, na igreja, mas em todos os lugares. Onde a gente consiga alcançar, nos lares, nas empresas, nas escolas, universidades. Nós somos agentes transformadores. Porque nós estamos perante a face daquele que é vivo. Nós temos que ter essa convicção, certeza de que somos representantes de Deus na Terra. Deus, na verdade, ele não quer um ativismo, que a gente esteja fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Ele apenas quer que a gente esteja disponível, sempre que ele precisar. Sempre que o Senhor precisar da gente, ele precisa que nós estejamos disponíveis. Ele precisa que nós possamos responder a ele: Senhor, o que o Senhor deseja de mim hoje? Eu acho que uma das nossas orações pela manhã que a gente deveria realizar era exatamente essa.
Senhor, muito obrigado porque o Senhor me fez acordar. O que o Senhor quer de mim hoje? Em que eu posso ser útil para o Senhor hoje? Porque eu sei que o Senhor vive. Eu sei que o Senhor vive. Tão certo como vive o Senhor, eu estou perante a sua face e eu quero ser um agente de transformação. Mas para que eu possa ser esse agente de transformação, eu tenho que ter convicção de quem eu sou. Não ativismo. Nós temos que entender isso, que nós somos representantes do Deus vivo aqui nessa terra. O apóstolo Paulo, ele declara lá em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 20, ele diz assim, ó, de sorte que somos embaixadores de Cristo, como se Deus por nós vos exortasse. Rogamo-vos, pois, por Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Então, Paulo, ele declara exatamente isso, ele sabia qual era a sua posição em Deus. Ele sabia, e ele declara isso em 2 Coríntios 5, 20, ele fala, de sorte que se somos embaixadores de Cristo, ou seja, representantes de Cristo aqui na terra, como se Deus por nós vos exortasse, né? Ou seja, Deus está nos usando, Deus usa os seus a partir do momento que a gente faz essa oração, como eu falei anteriormente. Senhor, o que o Senhor deseja de mim hoje? Eu preciso ter essa convicção para poder ser um agente de transformação. Elias, ele também tinha certeza de que o poder de Deus estava à disposição dele. Ele sabia que Deus era vivo, ele sabia que representava esse Deus vivo, e sabendo que esse Deus vivo era um Deus poderoso, esse poder estava à disposição dele. E ele fala isso na parte C desse versículo, né? Que ele fala que perante cuja face eu estou, que nesses anos nem orvalho e nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Senão segundo a minha palavra. Olha a convicção desse homem. Olha a convicção desse homem. Imagina você chegar hoje e declarar dentro do seu lar, a partir de hoje, dentro dessa convicção, vive o Senhor, do qual cujo perante a face eu estou, que nessa casa não entrará o vírus da Covid-19. Será que nós temos essa convicção e essa autoridade para declarar isso? Nós precisamos nos levantar nesse sentido. E só é a partir dessa convicção que nós vamos ser, de fato, agentes de transformação. Como é que ele poderia ter tanta certeza disso? Às vezes eu fico me perguntando. Será algum tipo de mago? Ele tinha algum poder extraordinário, né? E isso era comum naquela época. E nós lemos no livro de Tiago que Elias, ele era um homem semelhante a nós. E isso que me deixou mais, assim, intrigado com a vida de Elias. A Bíblia fala isso, Elias era homem semelhante a nós. Tiago fala isso. Então, seu segredo era qual, pastor Pierre? Ele orava e estudava as Escrituras. Então, assim, ele podia confiar que o Senhor faria aquilo que havia dito na sua palavra. As palavras que ele disse, porém, elas podem ser encontradas aqui no livro. Em Deuteronômio, no capítulo 11, versículo 16 e 17, Deuteronômio, capítulo 11, versículo 16 e 17, a Bíblia diz assim: guardai-vos para que o vosso coração não se engane, e vos desvieis, e sirvais a outros deuses, e os adoreis, e a ira do Senhor se acenda contra vós. E feche ele o céu, e não caia chuva, e a terra não dê o seu fruto, e cedo pereçais da boa terra que o Senhor vos dá.
Em outras palavras, Elias sabia que a palavra de Deus era poderosa para transformar o mundo. Então, qual foi o segredo de Elias? Ele declarou a palavra de Deus, irmãos. Ele não foi um homem ousado a ponto de chegar. Às vezes nós, de certa forma, sem ter um conhecimento acerca da palavra, a gente pensa assim que, nossa, que coragem que Elias teve, né? De dizer que não ia chover. Mas não foi as palavras de Elias, gente. Ele estava dizendo o que o Senhor disse. O Senhor disse lá em Deuteronômio 11, 16, 17, que se o povo se voltasse para outros deuses, ele iria fechar o céu e a chuva não ia cair. Pronto. Então Elias fez o quê? Declarou a palavra. A palavra do Senhor. Ele sabia que o poder dessa palavra estava à disposição dele. Então ele só fez o quê? Declarar a palavra. Então, por que eu falei esse exemplo? Disse assim, você vai se levantar na sua casa e vai dizer assim, vive o Senhor, do qual, cujo perante a face eu estou. Agora tem um detalhe, irmão. Você está perante a face dele? É isso que te dá autoridade. Para você chegar e dizer assim, o vírus do Covid-19 não vai entrar na minha casa. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que praga nenhuma entrará na nossa tenda. É simples, irmãos. Sabe? É simples, é o evangelho, é a palavra. Às vezes nós queremos fórmulas milagrosas, às vezes nós queremos coisas do outro mundo, um arrepio, sabe? Eu sei, eu creio nas manifestações, eu creio nos dons, mas às vezes a gente espera um profeta se levantar, falar em línguas, interpretações. E, gente, a língua mais poderosa está diante de você aí na sua casa, a palavra de Deus. E é isso que o inimigo não quer, que você e eu leiamos essa palavra. Porque é ela que é poderosa, o poder de Deus, que é a palavra de Deus, ela está à disposição de cada um de nós. Nós só precisamos acessar isso. Agora a pergunta é, será que nós acreditamos no que a Escritura diz? Será que nós acreditamos o que está escrito nesse livro para os nossos dias, para o mundo atual? Nós temos a capacidade, amados, de transformar este mundo que vivemos, se o poder de Deus fluir através de nós. E é através da palavra. Agora a gente precisa ter convicção. E eu quero liberar essa palavra sobre vocês nessa noite. Convicção de que Deus, o Senhor, Ele vive. Convicção de que você, por mais que você esteja tendo dificuldades, às vezes você pode pensar assim, o pastor, ele está totalmente perante a face do Senhor, íntegro, limpo, puro. Não, irmãos, puro só o Senhor. Mas como eu disse aqui, Elias, diante de todas as suas dificuldades, ele abriu mão do seu conforto e das condições adversas que ele vivia para se dedicar ao Senhor, ao Evangelho. Então, às vezes, nós temos que ter essa atitude. Cada um de nós temos dificuldades, temos erros, temos falhas. Nós somos seres humanos. Mas isso não pode ser motivo para que eu e você venhamos abaixar a cabeça. Sabe? É o que muitas pessoas cometem, de certa forma, um erro quando da questão da comunhão, né? Na ceia. Às vezes as pessoas vão ceiar, eu disse, não vou ceiar não, porque eu pequei, né? No sentido assim, às vezes a pessoa, não, é porque eu fiquei aborrecido com meu esposo, com a minha esposa, eu não tô bem, eu não vou ceiar não. Mas a Bíblia não fala isso, a Bíblia fala, examine-se, pois, o homem a si mesmo e ceie. Porque a Bíblia sabe que quando você se examinar, você vai encontrar problema. Porque todo mundo é falho, nós somos falhos, gente. Imagine você que Deus é esse que manda você se examinar para poder participar de algo. Quando você olhar para dentro de você, você vai ver, meu Deus, miserável homem que sou. Paulo falou isso, imagine eu.
Então, assim, nós precisamos ter essa convicção, esse poder está à nossa disposição. Elias, ele mudou o rumo da história, porque ele tinha convicção. Ele tinha convicção da realidade de Deus, ele tinha convicção que ele era um representante de Deus, e ele tinha convicção de que o poder de Deus estava à sua disposição, a ponto dele gerar um avivamento, né? Porque eu acho muito poderoso isso, para finalizar. A Bíblia diz que quando ele declara essas palavras aqui nesse capítulo 17, ele fala, não vai chover. E aí depois, quando ele vence os profetas, ele vai orar lá no 18, no 18, versículo 42. Versículo 18, 42, Elias, a Bíblia diz assim, e Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo, e se inclinou por terra e meteu o seu rosto entre os seus joelhos, e disse a seu moço, sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu ele, olhou e disse, não há nada. E ele fala, torna lá 7 vezes. E sucedeu que na 7ª vez disse, eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele, sobe e diz a Acabe, aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te pegue. Vocês compreendem aqui? Caiu um temporal, e a Bíblia fala que toda vez que ela se relaciona à chuva, ela está falando sobre avivamento. Quem gerou essa chuva, gente? À luz dessa palavra? O próprio Elias. A Bíblia diz que ele ficou numa posição fetal. Colocando a cabeça entre os joelhos, ele estava como se fosse uma posição de um feto, ele estava gerando essa nuvem. E eu posso crer ainda mais que o que gerou essa nuvem foram as lágrimas dele. Como é que é o processo de uma nuvem se formar? A água que tem na terra, ela evapora, sobe para o céu e carrega a nuvem. A água que evaporou foi as lágrimas dele. A prova é de que a nuvem era de que tamanho? Do tamanho da mão de um homem. Então nós temos essa capacidade, amados. Basta a gente ter convicção. Eu espero que vocês possam ter sido abençoados com essa palavra, que Deus possa falar ao coração de vocês cada vez mais. A sua palavra, ela é rica, ela é poderosa. Continuem buscando, continuem amando a palavra de Deus, continue se voltando para a palavra, lendo a palavra, ela é alimento para as nossas vidas, é lâmpada para os nossos pés, é luz para os nossos caminhos. Como disse Jesus orando em João 17, ela é a santificação das nossas vidas. Quando ele ora ao Pai, ele diz, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pela paciência de me ouvir.